No Roda Viva desta semana, tivemos a reunião dos encarregados dos programas dos presidenciáveis sobre segurança e defesa. Um deles era o general Heleno, do presidenciável Jair Bolsonaro. E ele falou sobre regras de engajamento. Bom, o que são regras de engajamento? E a gente pode usar isso aqui no Brasil? Olá! Bem-vindos ao canal do Coronel Pelissari Analisa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre regras de engajamento. O general Heleno tem usado essa expressão regras de engajamento desde que tivemos a intervenção federal no Rio de Janeiro. A intervenção federal no Rio de Janeiro, desde que foi decretada pelo presidente Michel Temer, ela é muito criticada pelas Forças Armadas. E os oficiais da reserva externam essa insatisfação. Por quê? Porque, na realidade, não é adequado o emprego das Forças Armadas naquele contexto. Até a intervenção federal parcial no ente federativo, num estado, é questionável, mas foi feito. O ideal, aí sim, o ideal para preservar o emprego real das Forças Armadas, para que as Forças Armadas fossem usadas como elas são, como força operativa militar. O certo é que fosse decretado o estado de defesa. O estado de defesa está previsto no artigo 36 da nossa Constituição Federal. E ele prevê a ação em determinado território delimitado do país, do território nacional, do Brasil, em algumas situações. Uma delas é grave quebra da ordem pública, ou em caso de desastre, coisas semelhantes. No caso do Rio de Janeiro, é a grave quebra da ordem pública, em que existem áreas totalmente dominadas pelo tráfico de drogas e o crime organizado. E por isso foi decretada a intervenção federal. Mas o ideal seria o quê? O estado de defesa. Porque no estado de defesa é que alguns direitos, algumas garantias constitucionais ficam flexibilizadas ou são relativizadas, como, por exemplo, o direito de reunião, não tem mais. Existe toque de recolher, as pessoas não podem mais andar livremente a partir de determinada hora. Nós temos também não necessidade de um mandado de busca e apreensão para os casos de ter que verificar uma residência, por exemplo. Então, todas essas garantias, durante o estado de defesa, elas ficam flexibilizadas. E é aí que as Forças Armadas podem atuar como o que elas são, uma força operativa militar. As polícias, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, também ficam subordinadas às Forças Armadas, vai ser designado um comandante. E é aí, nesse contexto da decretação do estado de defesa, é que nós podemos falar naquilo que o general Heleno comenta sobre as tais regras de engajamento. Então, o estado de defesa, o presidente decreta, submete ao Congresso Nacional. Se for aprovado, vale por 30 dias, renováveis por mais 30, ou seja, no máximo 60 dias. Mas nesses 60 dias, as Forças Armadas seriam empregadas como força operativa militar. E as polícias militares, bem como as polícias civis, ficariam diretamente subordinadas e teriam as suas ações coordenadas pelo Comando Geral das Forças Armadas para a intervenção no caso do estado de defesa. É aí que começam a valer as tais regras de engajamento. O que são as regras de engajamento? São regras previstas dentro do arcabouço militar em que você atua no combate. Aí, na realidade, são as regras para a guerra, em que o indivíduo, aquele indivíduo que estiver portando uma arma ou agindo de forma hostil, ele será tomado como inimigo e poderá sim ser eliminado, poderá ser preso ou poderá ser eliminado, ele poderá ser morto. E é o que nós vemos no Rio de Janeiro, ali são exércitos informais, as milícias,
o tráfico de drogas do Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, o Terceiro Comando, eles têm fuzil, eles têm metralhadoras .50, eles têm as bazucas, que são a munição anti-tanque, anti-blindagem. Esses caras não podem ser tratados desse jeito. Por isso que o ideal seria o presidente decretar o estado de defesa. Seria mais curto e teríamos todas as garantias para a ação militar. É isso que o general Heleno, bem como os comandantes das Forças Armadas que estão atuando na intervenção federal no Rio de Janeiro, pedem. Porque não há a garantia jurídica, não há o respaldo, a retaguarda jurídica para a ação das Forças Armadas. Ali, naquele contexto. A retaguarda jurídica seria o quê? O estado de defesa, que está previsto na nossa Constituição. Não é proibido usar. Inclusive, está demorando muito. Eu não sei, o pessoal tem medinho. Pô, usa o remédio. Às vezes o remédio é amargo, é difícil, mas ele tem que ser usado. É isso que o general Heleno fala, das tais regras de engajamento. São regras de combate. É claro que cada regra de engajamento, de acordo com a situação, ela pode ser flexibilizada, mas basicamente são as regras de combate. Regras de combate. Foi o que foi usado pelas forças de paz do Brasil no Haiti e deu certo. Nós fomos assim extremamente bem-sucedidos nessa operação da ONU. Os haitianos cantam o hino nacional brasileiro. Por quê? Porque correu tudo muito bem. As nossas Forças Armadas saberiam utilizar adequadamente as regras de engajamento também se o presidente decretasse o estado de defesa. Eu digo mais, nem na cidade do Rio de Janeiro, eu acho que seria adequado o estado de defesa em toda a região chamada Baixada Fluminense, para poder fazer um combate efetivo ali. Feito isso, eu garanto que depois de 60 dias, estaria muito mais fácil. Você devolveria aquela região para o Estado, para as forças de segurança, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, e a partir dali, toca o barco, que tudo ficaria bem diferente. E serviria de exemplo para as outras organizações criminosas em outros estados do Brasil, como São Paulo, como vários estados do Nordeste e do Norte. Temos o Sindicato do Crime no Nordeste, nós temos a Família do Norte, lá no norte do país, Amazonas e tudo mais. Eu acho que está demorando muito para adotarmos uma medida dessa. Parece uma medida autoritária, mas não é. Está prevista na Constituição Cidadão de 1988. Você gostou deste vídeo? Então, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clique lá, você gostou. Se você achar que vale a pena, toca no sininho para você ser lembrado. E, por favor, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo para a gente saber qual que é a sua opinião a respeito desse tema tão importante, tão assim controverso que é a decretação do estado de defesa e a utilização das regras de engajamento. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.